Testando o som, testando o som. Oi, como vai você? Eu espero que bem. Por aqui, acho que tá tudo indo bem. Tô tentando resolver meus problemas de adulto, mas quanto mais eu tento resolver, mais coisas aparecem. Tô fazendo fisioterapia e acupuntura para resolver minhas enfermidades de saúde. Eu descobri que a questão do meu joelho é condromalácia patelar, é um desgaste, e o meu tá entre o grau 2 e 3, mais ou menos. E eu também preciso fazer acupuntura porque eu tô com metade da minha língua dormente. Eu tirei o siso no final do ano passado e infelizmente o dentista conseguiu matar o meu nervo daqui de baixo. E esse nervo é o que gera sensibilidade para todo esse lado da boca aqui. Então eu sinto muito formigamento, eu sinto muito incômodo, eu sinto muitas fisgadas. É como se eu tivesse tomado uma anestesia de dentista que nunca mais saiu. E só quem já tomou anestesia sabe o inferno que é. A gente não sente nada, mas ao mesmo tempo a gente sente tudo. Então, cara, eu recomendo isso pra todas as pessoas que foram muito cuzonas comigo. Eu espero que vocês percam a sensibilidade da língua de vocês, porque isso é horrível. Enfim, eu vim aqui porque eu queria expor racistas que acham que não são racistas. E tudo começou porque eu dei a minha primeira lacrada no Threads. Eu não tinha prestado atenção nessa rede social, até porque nem o X eu uso, nem o Twitter, né? Esse antigo Twitter eu usava muito. Porque a real é que essas redes sociais, que geralmente permitem que as pessoas falem o que pensam, elas me irritam bastante, porque as pessoas, às vezes, elas falam muita merda. E aí, eu, como dificilmente consigo ficar muito calada perante algumas merdas, eu acabo indo lá e comprando, né, esse barulho. Mas, assim, quando a gente tá falando de um assunto sério, de um assunto que deve ser discutido, eu acho que eu não tô nem aí se eu tô passando vergonha pra esses babacas ou não. Eu vou lá e eu vou refutar sim, porque, meu, os caras tão fazendo um desserviço. Os caras tão questionando a história, sabe? É desonesto com os meus professores de história, entende? Por isso que eu fiz questão de ir lá e comprar umas tretas com uns babaquinhas que eu vi pelo caminho. Bom, tudo começou com essa postagem que eu vos apresento, que é desse rapazinho aí que eu não sei ler o nome dele. E aí tem ele dizendo: desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Vamos ver. Um menino branco vestido de Pantera Negra. Nossa, mas que coisa horrível, Gabriela, meu Deus. Tadinho do menino. Ele não pode vestir o que ele quiser, porque hoje em dia é tudo mimimi, porque os pretos fazem a mesma coisa, eles também se vestem de personagens brancos e ninguém reclama, porque o bagulho é igualdade, porque não interessa a cor, todos somos iguais. Que vontade de dar na cara dessa galera. Como pode ser tão sem noção? Às vezes eu tenho a sensação que essa galera dormiu na aula de história, da escola, ou não frequentou a escola. Porque não é possível que essa galera vive na mesma realidade que eu e não consegue enxergar aquilo que eles vivem. É muito privilégio cego, sabe? É muito privilégio cego. E eu vou mostrar aqui pra vocês a quantidade de merda que eu tive que ler. Depois que eu vi esse vídeo, sabe, eu não vi um comentário sensato. E o dono da postagem, ele tava reagindo ali com deboche, porque ele não tava com paciência pra explicar, dar uma aula de história completa pro pessoal analfabeto, funcional ali. Então, eu fui lá e acabei comentando mais como um desabafo, só que no fim das contas o cara fixou meu comentário e isso deu uma viralizada. O que foi que eu falei aqui? O pessoal quer pregar uma igualdade racial em uma realidade com um passado de séculos de escravidão e racismo estrutural. Isso perdura até hoje. Isso não é honesto. E esse é o ponto que o cara queria chegar. Essa era a crítica que ele queria fazer. E se apropriar de uma cultura não é valorizá-la, gente. Racismo reverso não existe. Não foi o povo branco que foi escravizado e que tem um passado todo de escravização. O povo branco tem um passado de escravocrata. Entende, gente? É por isso que não existe racismo reverso. Não tem como usar esse discurso. Ele é desonesto, visto toda a realidade que o Brasil vive e o passado que o Brasil teve. E eu vou falar mais sobre isso. Mas a galera faz força pra não entender. A galera faz força pra continuar sendo burra. E não entende por que as coisas estão do jeito que estão. Mas eles não se tocam, eles não querem tirar esse véu de ignorância. É impressionante.
Aí eu vou mostrar alguns comentários que eu respondi, que me responderam e que eu respondi de volta. O primeiro comentário foi: o passado passou, por isso chama-se passado. Você vê a foto do cara, família tradicional brasileira, e o cara é mais branco que eu. Muito fácil falar que o passado passou pra ele, né? Aí eu só respondi pra ele: fala isso pro Vini Júnior. Porque, honestamente, o Brasil, ele é um grande pai narcisista com o povo preto. Eu fiz, eu bati, eu escravizei. Não lembro disso. Não lembro de nada disso. A culpa é sua. É você que não fez por merecer. Tadinho de mim, ó. Bu, bu, bu. Bando de cretino, mano. Desleal, desonesto. Beleza, vamos continuar com o chorume aqui. Porque tem mais. O bagulho é gimo puro, como diria João Carvalho. Esse outro aqui, nossa senhora, deixei... Corre que o corno tá puto. Ele ficou assim, transtornadaço. Enquanto eu tivesse dando trela pra loucuragem dele, ele tava me respondendo até hoje. Ele veio querer falar: usando essa de séculos de escravidão, então os judeus têm direito a serem donos de todo o território do Oriente Médio, né? Afinal, segundo a história, eles têm mais de 2 milênios de escravidão. Eu perdi QI nessa merda. Eu não consigo, cara, eu não consigo refutar, eu não consigo dialogar com gente que tem argumento tão desonesto, tá ligado? Que vem querer usar um bagulho pra justificar outro bagulho que é injustificável. Gente, como pode? Aí é claro que eu respondi com ironia. Eu vou ficar querendo explicar esse tipo de coisa. Eu sei muito bem o que esse cara vai falar depois, sabe? Ele não quer aprender, ele não quer ver o outro lado. Ele tá bem assim, ele quer que a galera se exploda, tá ligado? Aí eu fui lá, respondi, com o macaquinho lá batendo pandeiro na cabecinha. E aí ele veio começar a chorar. Eu adoro sua falta de argumento. Ai, você rebaixar o interlocutor. Aí eu falei, mano, eu não perco tempo refutando argumento desonesto de branco do cu sujo. E o cara, ele nem entendeu. Quando eu falei o branco do cu sujo, não é porque o cu dele tá sujo, ou talvez esteja. É mais pela questão de, tipo, a responsabilidade histórica, tá ligado? Tipo, mano, o cara senta no próprio rabo, fica apontando no dos outros. Pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Quando a pessoa realmente eu vejo que ela não entende, mas ela não é desonesta, eu vou lá e explico. Teve uma guria aqui que perguntou: mas tem que partir de algum ponto. Uma hora essa igualdade terá que acontecer. Por que não logo? O Brasil surgiu a partir da exploração dos povos nativos e a escravidão do povo preto. Cara, isso é aula de história básica, pelo amor de Deus, gente. Os brancos se apropriaram do território, exploraram. Eles entregaram o mesmo para o quê? Para mais brancos. O povo nativo, os indígenas, eles quase foram exterminados e eles seguem sendo exterminados até hoje. É só perguntar pro Google: cadê o povo Yanomami? Simples, cara. Pesquisa um pouquinho. O povo preto, que foi libertado depois da Lei Áurea, não teve direito a nada. Ele foi descartado, ele não podia nem trabalhar, ele não tinha casa, ele não tinha nada. Essa comunidade não tinha nada. Sabe o que aconteceu? Eles foram descartados à margem da sociedade, criando assim as favelas. Como que se pensa nessa igualdade utópica que vocês tanto pregam, sendo que a gente vive nessa realidade estrutural há séculos? Porra, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender para lutar contra o racismo e não ser racista é entender que ele existe, cara. É no mínimo entender que ele existe e não ficar no mundozinho de Bob em Alice do País das Maravilhas. We are the world, we are the children. Tipo, gente, pelo amor de Deus, esse tipo de pensamento, ele vai totalmente contra a realidade que a gente vive. Porra, caralho, qual que é a dificuldade dessa galera entender? Ó outro panaca aqui. Blá, 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 vão ficar a vida toda pedindo por algo que nunca sofreram, sendo que o próprio povo africano vendeu seus escravos. Parceiro, eu perdi todo o meu QI lendo isso, na moral. O outro, racismo estrutural é meu peru. Aí você abre a porra do perfil do imbecil, bolsominion, machista, olavista. Não, o cara se orgulha de ser esse asno que ele é, tá ligado? Então eu não falo a língua de asno dele, sinto muito. Tá que pariu. Olha só o que o babaca falou. Chiu, ela tá militando, deixa a branca falar sobre a cultura do outro. Na verdade, eu só estudei a história do Brasil mesmo, seu jumento. Eu não tô falando da cultura preta, eu não tô falando da religião
negra, eu não tô falando da vestimenta, da indumentária, eu não tô falando da maquiagem, eu não tô falando de nada disso. Eu estou falando da história do Brasil. E o cara vem querer falar que eu estava me apropriando. Gente, eu prefiro ter que lidar com esses bandos de imbecil desse lado aqui do que tá do lado deles, passando vergonha. Porque, honestamente, infelizmente, todas as pessoas brancas já pensaram assim de alguma forma por falta de informação, por falta de buscar algo, ou por falta de humilhação e esculacho mesmo, tá ligado? Porque quando eu tomei meu primeiro esculacho, eu me toquei da merda que eu tava falando, da lógica burra que eu tava tendo. Era só olhar ao redor, era só estudar o mínimo de história possível pra eu poder entender que nada daquilo fazia assim, que eu estava pensando fazia sentido. De eu ficar me vitimizando, de eu achar que racismo não existe, de eu achar que somos todos iguais, não existe nada disso. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Não é porque existe meia dúzia de pessoas pretas morando em Alphaville que ganharam na vida, né, que venceram na vida, tendo que se provar 10 vezes mais, sofrendo 10 vezes mais, com muito mais custo. Não é porque essas pessoas estão ali fazendo uma representação pequena que vai apagar o fato de que no Higienópolis, em todas as comunidades pobres que a gente tem aqui na periferia de São Paulo, a maioria é preto e pardo. Vai lá em Copacabana, nos condomínios de luxo, ver quantos negros você encontra. Agora vai lá nos morros, vai lá nas favelas do Rio de Janeiro, nos morros, pra você ver quem que é a maioria. Como que a galera consegue ser tão desonesta? O pessoal tem olho, o pessoal tem cérebro, mas não usa. É vergonhoso. É nítido o quanto que essa cisão existe acirradíssima. Parece que a maioria da galera branca não se toca do quanto esse discurso não faz sentido nenhum. E eu não ganho nada com isso, porque eu tomo dos dois lados. Então é foda quando você quer trabalhar com a realidade, sabe? E agora, com relação à questão do menininho branco se vestindo de Pantera Negra, é óbvio que eu não vou virar pra ele e esculachar ele só porque ele tá com uma fantasia. Obviamente, eu também não vou menosprezar a inteligência dessa criança, sabe? Não precisa menosprezar tanto assim, achando que a criança não vai entender. Ela vai entender. Mas você também não precisa esculachar ela, tá tudo certo, sabe? O adulto funcional é você. É disso que a gente tá falando. Não adianta querer criar a criancinha fazendo ela acreditar que racismo não existe. Porque ela vai crescer como uma racistinha, virando apenas mais uma peça, uma engrenagem que vai fazer todo esse sistema de bosta girar. Você tem que mostrar a realidade. A única forma da gente mudar essa realidade real é de entender que ela existe. Então, honestamente, não passando vergonha com os meus professores de história, o resto eu quero que se exploda. Tchau.